Neste momento eu chego até você, lá no teu lar, na tua casa, no teu apartamento, lá onde você está me ouvindo, com todo respeito, eu quero conversar com você. Eu quero falar nesse momento sobre 3 pecados que não têm perdão. Blasfema contra o Espírito Santo. Outro pecado, eu vou comentar e vou falar para você. Pecado que alguém não aceita Jesus como Salvador. Aí eu vou explicar. E o outro pecado está aqui, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Eu vou pela Bíblia, eu prometo talvez não falar o que você gostaria que eu falasse para você, mas eu vou falar o que está aqui na Bíblia. Diz assim, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E agora no 15, 6 e 12. Agora 6 e 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre este pecado terrível que mais atinge a população. Perdoar. Pessoas que diz assim: eu vou perdoar, mas só que tem um detalhe, ele para lá e eu para cá. Eu não quero me misturar de jeito nenhum, porque aquele é caco, ele é sem vergonha, ele não vale nada, ele não presta, aquela coisa toda. Eu não vou me misturar. Está perdoado, mas ele para lá e eu para cá. Muitas igrejas, às vezes a gente nota a igreja cheia, mas se você vai olhar dentro, pudesse passar um raio-x de Deus, para ver quantos tem aí que vão morar no céu. É aquele que não tem mágoa no seu coração, é aquele que perdoa de coração, aquele que ama de verdade, não é aquele perdão de hipócrita. Você sabe qual é o perdão do hipócrita? É aquele perdão só para dizer que ele perdoou. Eu vou perdoar o meu irmão, eu vou perdoar a fulana, eu vou perdoar o fulano, mas só que tem um detalhe, ele para lá e eu para cá. Só que a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é pura, ela é limpa, e Jesus, ele fez tudo para nós morar no céu. O que é perdão? Perdão é remissão. Perdão é um indulto que você vai dar para alguém. Em terceiro lugar, perdão é um direito que você vai dar para ele. Por exemplo, indulto. Você sabe o que é indulto? Quando um presidiário, ele está preso, condenado a tantos anos, mas veio um indulto para ele, agora ele fica livre. Ele tinha direito de ir na sociedade, agora ele pode chegar normalmente na sociedade, ele andava pelas ruas, ele vai poder andar, se a polícia ver, não vai causar problema nenhum, porque ele tem o indulto de soltura, ele foi solto, ele ganhou o indulto, ele tem o direito de andar como qualquer um cidadão. Então é o seguinte, quando você perdoa, você tem que dar o direito para ele de ele ser feliz. Agora você diz que perdoa, mas não quer ele na sua casa. Você perdoa, mas ele não pode ir na família. Tem uma festa que ele está, não vou lá porque eu não perdoo ele. Você não perdoa. Irmãos, pessoas amigas, eu quero ver se dá tempo de falar sobre os 3 pecados. Se não der o tempo, eu vou falar só um pouquinho nesse pecado aqui, que mais tem atingido as igrejas na face da terra. É aquele pecado, irmão, que o teu pastor, ele não fala para você, às vezes ele sabe que tu está em erro, ele sabe que tu não perdoou ele, mas ele bate nas tuas costas e diz: não tem problema, tranquilo, é assim mesmo. Inclusive, eu escutei uma live, um culto de um pastor afamado, respeito ele como um grande profeta, ele profetizou várias coisas e aconteceu, tenho ele como um grande profeta, mas infelizmente ele errou no seu pronunciamento. Ele falou que quando alguém erra com nós temos que
deixar ele abandonado. Não pode mais se misturar, não pode ter mais em casa. Ele pregou como se fosse, alguém errou contra mim, ele já não pode subir a escada da minha casa aqui, ele tomava chimarrão comigo, ele não vem tomar mais, ele para lá e eu para cá. Irmãos, isso aqui sabe o que é? É perdão de hipócrita. Eu já vi muitos pastores mesmo falar. Agora, claro, eu entendo, irmão, não sou ignorante, não sou débil mental, não. Claro, se um camarada fez um absurdo para você, para começar, pastor, mas se ele fez tal mal, se ele fez um mal tão grande, para começar, irmão, que ele já vai estar lá na delegacia, ele vai estar lá preso, certo? Ele vai estar preso lá, ele nem vai vir te procurar. Ele não vai vir te procurar, ele não vai vir na tua casa, não precisa tu dizer para ele não vir, porque ele não vai vir, mas lá no teu coração tu tem que perdoar ele. Claro, tu não vai lá no presídio, falar para ele vir aqui, tu não vai, tudo bem, tu vai deixar, mas no teu coração, você vai perdoar ele. Irmãos, porque quando eu tenho qualquer coisa contra um irmão, irmãos, eu não tenho nem encontro com Deus, eu nem posso orar, eu não posso falar com Deus, porque aquilo me atrapalha. Então é o seguinte, irmão, mas todos aqueles que me entristeceram, todos aqueles que magoaram o meu coração, pastor, mas eu não consigo, e está dentro do meu coração aqui, ó, aquele negócio que quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu me lembro disso, e aquilo me alvorota. Irmãos, perdão é quando você pode olhar para ele, não te causa mal, quando você pode falar daquele passado, daquele episódio, não te fere mais, mas ele não veio te pedir perdão, certo? Agora eu pergunto para você, vamos trazer outra parte bíblica aqui, quando chegou uma mulher pecadora, destituída da sociedade, uma mulher prostituta, uma mulher pecadora mesmo, ela chegou aos pés de Jesus, e ela começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Ela não pediu perdão para Jesus, mas os atos dela pediram perdão para ele, os olhos dela derramando lágrima pediram perdão para Jesus, e Jesus olhou e perdoou aquela mulher, mas não diz a história bíblica que ela pediu perdão. Irmãos, pessoas amigas que estão aqui, que me ouvem nesse momento, a pessoa não pede perdão para ti, mas os atos dele te pede perdão. Ele chega no culto, meu irmão, beleza, tudo bom? Você baixa a cara, sério, sisudo. Ele vem para te dar a mão, você esconde a mão, vira as costas, e cadê o perdão? Cadê o amor? Cadê o amor? Aonde está o amor? Onde fica o amor? Jesus disse, se tu não perdoar, anote bem, escreva que dia é hoje que você está ouvindo. Eu quero que tu vá morar no céu, meu irmão. Pastor, mas eu não consigo. Me liga para mim, me telefona, que eu oro todas as madrugadas, e eu vou colocar o teu nome na oração, e você vai orar comigo, e Deus vai te dar um coração perdoador. Você vai dizer, quando falar no nome, se ele vir na tua casa, você pode apertar a mão dele, você pode estar com ele, não vai ocasionar problema nenhum. Meu amigo, senhor, senhora, não seja um perdoador hipócrita. A Bíblia Sagrada diz aqui, deixa eu ler para você aqui, uma passagem muito importante no livro de Lucas. E outra coisa, tudo que eu falar aqui, irmãos, eu não estou falando abobrinha aqui não, eu estou conversando aquilo que eu posso provar, aquilo que eu posso falar para vocês. Diz assim, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Aí, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Leva tudo, fica contigo, você quer, Jesus tem mais para me dar, o meu Deus é bom, o meu Deus é rico, e se ele não me dá nada, o importa é eu morar no céu com ele, importa é lá, dá a qualquer um que te pedir, eu que te tomar, o que é teu,
Não lhe peça de volta, deixe ele que vá, vá. Aleluia. Está fazendo muita falta para ele, fica. Deus tem mais para te dar. Olha aqui, ó. E se nós amar, no livro 6 de Lucas, anote bem, leio lá. E se amar aos que vos amam, que recompensa terá, disse Jesus. Também os pecadores, eles fazem a mesma coisa. Eles amam aqueles que amam eles. Então tu não está fazendo nada mais que os pecadores. E Jesus disse: se a vossa justiça não abundar mais, não ir mais além que os escribas, que os fariseus, que os pecadores, que recompensa você tem? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, lá no livro, um pouquinho antes do livro de Mateus, me ajuda aqui, aquele livro antes do livro de Mateus, diz assim: vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vai ter uma diferença outra vez. Então quer dizer que aqui no mundo o povo tem que ter diferença. A igreja tem diferença do mundo. Se nós não somos do mundo, nós temos uma marca diferente. Vocês viram aqui, ó? Então eu li para vocês. Mas tem mais, gente, vamos ler Bíblia, aleluia, vamos ler Bíblia, porque a Bíblia é o que faz nós entrar no céu. Nós vamos entrar no céu pela Bíblia, ouvindo a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu até marquei aqui, mas no livro de João, deixa eu quero ver se eu acho para vocês aqui, que eu estou falando aqui para vocês aqui, ó. Não está aqui, mas é o seguinte, é assim, ó, diz aqui, ó, João 1, achei aqui, mas se andarmos na luz como ele andou, como ele quem? Como Jesus andou, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você interpreta esse versículo aqui, ó? A Bíblia Sagrada diz assim, ó: se nós dissermos que nós amamos o nosso irmão e aborrecemos, nós andamos na luz, nós andamos nas trevas, e em nós não há verdade, certo? Agora aqui diz assim: mas se andamos na luz como ele andou, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui, ó, estou abrindo meus braços, a cruz está aqui, você está aqui debaixo da cruz, você errou, mas Jesus lhe perdoa, você está debaixo da cruz de Cristo, certo? Agora diz assim, para estar debaixo da cruz de Cristo, nós temos comunhão uns com os outros, perdão uns com os outros, porque, irmão, para nós estar em comunhão com os outros, nós temos que perdoar. Se tu não perdoa, irmão, como é que um irmão está para lá? Você não perdoa, e eu vou dizer uma coisa mais para vocês, irmão, do que eu estou falando aqui, eu estou falando Bíblia, me garanto no que falo, certo? Me garanto no que falo, e se alguém quiser que eu fale mais, que ele não entendeu, me ligue para mim, meu telefone é 0 operadora 49 991 19 5361, eu tenho WhatsApp, você pode conversar comigo a quantia que tu quer. Como é que tu vai estar em união, anote bem, com alguém longe de ti? Pastor, mas ele é um inimigo, ele me fez o mal. A Bíblia Sagrada diz: ama os teus inimigos. Se ele chegar na tua casa, pedir água, dê água para ele. Se ele te pedir pão, dê pão. Ajude ele, perdoa ele. Pastor, mas ele não merece perdão. E tu merecia? Tu merecia perdão? Tu também não merecia nada. E como é que Jesus te perdoou? Pastor, mas ele se tornou meu inimigo. Sim, e tu não era inimigo de Deus também? Jesus não te perdoou, Jesus não te trouxe para a luz, certo? Agora, se ele não quer o teu perdão, aí o problema é dele, ele vai ter com Deus,
o problema é dele, não é teu. Certo, meu irmão? O problema é dele, não é teu. Agora, a tua parte, o que tu tem que fazer é perdoar. Perdoar o teu irmão, perdoar a tua irmã. E o que é perdão? Eu já falei no começo. Perdão é dar a outro o direito de ser feliz. Certo? Se tu não perdoar, não adianta você, mas pastor, eu pertenço com a igreja de mais doutrina que tem. Irmão, você pode pertencer para quem for. Pastor, mas eu sou da igreja apostólica romana. Pode ser, mas o meu negócio é ir morar com Deus. Pastor, mas tu está falando isso, a minha tese é contra. Eu sou pastor tal, eu não importa o teu nível de pastorado, eu também sou pastor. Não importa o teu nível de pastorado, não, Deus não quer saber nada disso, irmão. Deus, o que Deus quer saber é o teu coração humilde com Deus, tu perdoar o teu semelhante. Por que tu vive com depressão? Por que tu vive com problema? Por que tu não pode nem orar mais? Por que já não dá mais? Porque esse é um pecado que vai te acabrunhando, vai te massacrando. Você está guardando mágoa. Quem guarda mágoa é a mesma coisa que alguém... Vou tomar uma água aqui. Mas é a mesma coisa que se aqui tivesse veneno aqui dentro, e eu estaria tomando veneno pensando que vai fazer mal para ti. Esse veneno aqui vai fazer mal para mim, não para você. Mágoa faz mal para você e não para o outro. Outra coisa, outro detalhe, me escuta. Se o teu irmão, se a tua irmã veio e te pediu perdão e você não perdoou, você mandou ela que vá, ela está livre. Ela está livre, ele está livre. Não, mas não me apareça mais aqui, beleza. Eu queria o teu perdão, eu queria viver como nós vivíamos antes, mas se não dá, tu me perdoa. Irmão, ele pediu perdão, ele vai estar de bem com Deus. Agora, você pegou a carga dele e mais aquela que tu tinha. Não bastava a carga que tu tinha, veio mais a carga dele sobre você. Certo? Aí não adianta ficar dizendo que você é um servo de Deus, é um filho de Deus, que você ama a Deus. Aquele que ama a Deus, irmão, ele perdoa. Ah, pastor, mas não é fácil, Jesus não perdoou. Jesus não perdoou o ladrão da cruz que viveu pecando, o tempo todo viveu pecando. Jesus perdoou. Agora, quem é você? Quem é tu? Ô pastor, para lá, eu sou um pastor fulano de tal, não importa, você seja o que você é, ser humano, você come feijão, você come batata, você come mandioca, você é a mesma coisa que eu, não muda nada. Você é pastor, eu também sou, mas eu sou pastor de igreja grande, piorou ainda, porque você tem um rebanho que tu tem que ensinar a verdade. Você não pode ensinar o povo a mentir, você não pode ensinar o povo a dizer que perdoa, mas para lá, que perdoa, mas que vai se sumir para lá. E se Jesus te deu perdão, você vai chegar no céu. Jesus me perdoa como eu perdoei o João. Como é que foi o teu perdão? O teu perdão com o João? Eu perdoei ele, Jesus. Mas só que eu falei para ele assim, ó, ele para lá e eu para cá. Se Jesus me perdoar, dizer assim, tudo bem, José, eu vou te perdoar, mas tu para lá e eu para cá. Eu não quero mistura mais. Tu para lá e eu para cá, não aceito mistura. Será que eu sou perdoado? Irmão, se Jesus me perdoar assim, ele não precisa perdoar, porque daí não tem como eu perdoar. Isso não é perdão, irmão. Isso é perdão de hipócrita, de fariseu. Eu vou chegar no céu, se eu pedir perdão para Jesus, eu quero viver com ele, eu quero abraçar ele. Eu quero viver com ele. Eu quero ter o direito de poder entrar no céu. Se eu perder o meu direito de entrar lá. Agora, quando eu disse assim, ó, ele para lá e eu para cá, eu estou cortando o direito dele de vir aqui, de misturar comigo, e eu vou cortar o meu direito de chegar lá com Jesus e entrar lá e se misturar com os anjos e com a glória dele. Por isso, pastores que têm essa mentalidade
que vive ensinando para os teus fiéis, que vive ensinando para um povo eu vou dizer assim, uma hipocrisia, um perdão de hipócrita. Para com isso, porque tu está induzindo, você está colocando um povo para ir para o inferno, junto contigo lá. Para no caminho, faz um retrospecto na tua vida e volte e pregue a Bíblia. E se você não acreditar, pastor, tu não entende Bíblia. Não, marca um debate aí comigo. Pode marcar aí, você tem teologia, você tem... Pode marcar aí, nós vamos conversar. Eu não quero debater, eu não quero nada, eu quero simplesmente que exista um povo que quer morar no céu e que vai para lá, mas vai com a verdade. O que a Bíblia Sagrada diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que você está nessa situação, talvez com depressão, cheio de problema, cheio de tudo quanto é problema? Você não tem mais prazer de ir na igreja, você não tem mais prazer de cantar, você não tem mais prazer com a tua família. Por quê? Porque você está em erro, está em falta com Deus, você não perdoa. Para começar, você vai morrer aqui e não vai poder chegar lá no céu. Por quê? Porque você não perdoar. Pastor, quem é o Senhor para dizer que eu não tenho perdão? Eu não, é a Bíblia, está aqui. Será que eu preciso repetir de novo? Porém, eu vos digo, não foi eu que disse, Jesus disse, eu vos digo, Jesus, estou com meus olhos, eu não queria botar os óculos. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, os seus pecados, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas, meu irmão. Então, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, não é palavra minha, perdoa como eu perdoei. Então, o teu perdão que vai fazer o perdão de Jesus, daquele mesmo modelo que tu escolher, mas a escolha é tua. Se tu quer daquele jeito, vai ser daquele jeito. Pastores, acordam. Pastores, acorda, ensina a verdade para o povo. Não fica ensinando heresia. Não fica ensinando hipocrisia para o povo. Ser um povo hipócrita. O coração cheio de ódio, rancor, raiva. O coração cheio de adultério, cheio de tudo que não presta. E agora, você diz para ele que tudo bem. Meu irmão, eu não te peço perdão, porque eu preguei a palavra, está aqui. O que eu te peço, porque eu não te ofendi, eu apenas quero que você vá morar no céu. E se tu não perdoar, tu não vai morar no céu. Anote bem, você não vai morar no céu, certo? Agora tem uma coisa, tem um detalhe, tem um tempo. Você não morreu ainda, você está vivo. Beleza? Você tem o tempo ainda. Deus te está dando um tempo e Deus te está mandando essa mensagem para que você vai morar no céu. Irmãos, talvez os outros dois pecados que eu falei, blasfema contra o Espírito Santo e de não aceitar Jesus como Salvador, outro dia talvez eu vou explicar bem. Porque se alguém do casamento dizer que não quer o outro, nunca vai dar casamento. De jeito nenhum, não vai dar nada. Então, meu irmão, se tu não aceitar Jesus como teu Salvador, meu amigo, você que não é crente aí, que está me ouvindo, se tu não aceitar Ele, tu também não pode morar no céu. Essa é a mensagem para o teu coração, porque eu quero te ver um dia lá no céu, se Deus quiser. Um abraço, meu irmão, em nome de Jesus.